Ei pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o nosso segundo bimestre. A gente vai falar sobre os ambientes da Terra. Então pega sua apostila aí na página 2 pra gente começar, certo? Então aqui na página 2 nós temos um desenho, né, que fala sobre os macacos, sei lá, né? Então vamos lá de novo, né? Ei pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o nosso segundo bimestre, que a gente vai falar sobre os ambientes da Terra. Vamos falar sobre os biomas. Então pega essa apostila aí na página 3 para a gente começar. Então vamos lá. Nós sabemos que o nosso planeta ele tem diferentes ambientes e cada ambiente ele tem uma característica específica. Então, o que define essas características? O clima, a cobertura vegetal, o tipo de animal que tem ali, né? A diversidade de animais, o tipo de solo. E a gente sabe também que nesses ambientes tem fatores abióticos e fatores bióticos, que você já sabe o que são, né? A diferença entre os dois, que formam o ecossistema, como a gente estudou no capítulo anterior. Então, nós temos vários ecossistemas, tanto aquáticos quanto terrestres. Pode começar uma pequena poça ou um grande deserto. Isso é um ecossistema, desde que ele tenha os fatores bióticos e abióticos. Vocês podem grifar aí na apostila de vocês essa partezinha que fala assim: o conjunto de todos os ecossistemas forma a biosfera, ou seja, toda a parte da Terra que abriga vida. Então, a biosfera é toda a parte da Terra que vai abrigar a vida. Vai ser o conjunto desses ecossistemas, Então, os ecossistemas, eles são bem variados. Vocês podem continuar grifando até aqui em biomas. E eles não se distribuem de forma homogênea pelo planeta. Por isso, eles apresentam algumas semelhanças sobre clima, vegetação, tipo de solo. Então, eles são agrupados em biomas. Então, o que é um bioma? É uma grande área, vocês podem destacar isso aqui também. É uma grande área formada por um complexo de ecossistemas. Então, eu tenho um conjunto, né, de ecossistema que vai formar a minha biosfera, né, que vai abrigar toda a parte que vai abrigar a vida. Tenho esses ecossistemas que eles são muito variados, eles não se distribuem homogeneamente pelo planeta e eles estão formando os biomas. Então, aqueles ecossistemas que possuem semelhanças de clima, de vegetação, de aspectos físicos, de solo, eles vão formar esses biomas. Então, o tipo de clima e vegetação de um bioma são muito importantes. Por que são importantes? Eles vão influenciar diretamente na espécie que vai viver naquele local. Então, o clima, a vegetação, o tipo de alimento, ele vai influenciar diretamente no que espécie que a gente vai encontrar naquele determinado bioma. Então, aqui nós temos um esqueminha, que vocês já conhecem, né, muito bem. Nós temos um indivíduo. Então, o conjunto dessa mesma espécie aqui, a gente forma uma população. Quando a gente junta com espécies diferentes, nós formamos uma comunidade. Quando nós colocamos os fatores abióticos e bióticos juntos, nós temos um ecossistema. Quando nós temos um conjunto de ecossistemas, nós formamos a biosfera, que vai formar aqui o nosso bioma, certo? Então, aqui nós temos no Organiza as Ideias, só para a gente completar, né, os espaços com os conceitos que a gente estudou nesse esqueminha aqui. Então, de um indivíduo, eu crio uma população. De uma população, eu crio uma comunidade. De uma comunidade, eu tenho um ecossistema. De ecossistema, eu tenho um bioma, que forma a biosfera, que é tudo que vai ter vida. Então, nesse primeiro momento, nós vamos estudar os biomas mundiais. Então, os biomas mundiais, eles foram classificados de acordo com o seu clima, com a sua fauna, com a sua flora, ou seja, o tipo de animal, o tipo de plantas que tem naquele determinado local. Então, os biomas terrestres, eles são classificados, vocês podem grifar, ó, floresta pluvial tropical, savana, deserto subtropical, campo, bosques, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, taiga e tundra. Então, aqui no mapa, nós temos a localização desses biomas, né? Então, é só vocês identificarem aqui
a corzinha na legenda, identificar mais ou menos onde tem cada bioma, certo? Então, como eles não são uniformes, né, pois constituem um conjunto de ecossistema, cada um deles vai apresentar diferenças em suas comunidades, mas eles vão ter semelhanças típicas dos biomas vizinhos. Então, eles podem ter comunidades diferentes, espécies diferentes, mas eles vão ter semelhanças, né, típicas dos biomas que estão mais perto. Começando aqui, falar sobre floresta pluvial tropical. Então, pluvial, a gente já imagina o quê? Chuva, né? Então, nesse bioma, vocês podem ir grifando, tem altos índices de chuva, o clima é quente e úmido. Então, qual é o exemplo que a gente tem desse bioma? Floresta amazônica, as florestas da região central do continente africano e da América Central, né? Então, esse bioma, ele tem grande disponibilidade de água, né? Tem bastante água e de luz solar. Então, faz com que essa floresta pluvial tropical seja um dos biomas com maior diversidade. Então, devido à grande quantidade de água e de luz, os organismos, os animais, eles conseguem se reproduzir e viver lá com mais facilidade, porque tem água também para as plantas crescerem, dar frutos, darem sementes, o que serve de alimento para esses animais, e tem abundância em luz solar que elas também precisam para fazer esse crescimento, né, para fazer a fotossíntese. Então, é o bioma com maior diversidade do mundo. Então, as espécies de plantas, elas vão crescer durante todo o ano e vão ter árvores de grande porte, com as folhas geralmente bem grandes, que absorvem grande quantidade de luz. As copas das árvores, elas formam diferentes níveis de cobertura das florestas, que a gente chama de estratos, né? O que vai reduzir a luminosidade no interior, porque as copas das árvores, elas ocupam como se fosse o céu todinho e não deixa a luz penetrar com tanta intensidade, né? Elas captam a maior parte dessa luz, então a luz não chega tanto no solo. Então isso deixa o interior dessa floresta, mas o solo fica bem úmido, o solo fica raso, por isso que as raízes, elas geralmente não são profundas. A gente consegue identificar as raízes, elas não precisam se ramificar, elas não precisam procurar um lugar mais afastado para poder conseguir esses nutrientes, conseguir a água. Então, o solo geralmente é raso, a raiz não precisa ser muito profunda dessas plantas. Então, o solo, ele é rico em matéria orgânica superficial. Então, fica mesmo na superfície essa matéria orgânica, porque cai bastante folhas, né? O resultado da decomposição é muito rápida, das folhas, dos animais mortos. Então, a gente consegue ver essa decomposição acontecendo na superfície. Um exemplo que a gente tem, não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente fez a nossa trilha, lembra que tinha locais da floresta onde o clima a gente sentia que estava mais úmido, né? Chegava até a estar mais um pouquinho frio. A luz, ela quase não penetrava e as árvores eram enormes. Então, o solo era até meio molhado. Então, isso é um tipo de floresta pluvial tropical, né? Nós temos esse exemplo por aqui. Então, a luz, a gente não sentia, né, o sol bater na gente com intensidade, era só uns raios que penetravam entre as árvores. Dentro daquela floresta, a gente sentia até um pouco mais de frio, que era uma temperatura mais amena, porque estava muito úmido. E o solo, a gente conseguia ver aquelas raízes até por cima mesmo daquele solo, daquelas árvores enormes e tudo mais. Então, como tem uma farta oferta de alimento e disponibilidade de água, o número de espécies é muito grande. Então, nós temos lá insetos, vermes, aves, répteis, anfíbios e mamíferos, certo? Aqui na savana, nós temos os principais exemplos, são a savana africana e o cerrado brasileiro. A temperatura nesses ambientes é quente durante todo o ano, mas tem duas estações bem definidas, uma chuvosa e a outra seca. A vegetação, ela é formada por gramíneas, que são aquelas plantinhas bem rasteiras, né? Além de grupos de árvores e arbustos isolados. Então, não é uma floresta lotada de árvore. Tem as gramíneas, que são mais rasas,
como vocês podem ver na imagem aqui embaixo, ó. E as árvores, elas não são juntas, elas são isoladas. Às vezes tem uma aqui, outra bem mais distante, ou tem um arbusto, né? Mas eles não ficam perto, porque senão eles ficam disputando muito esse alimento. Então eles ficam mais afastados. Então, a vegetação, já falei, né? Então, quase sempre espinhosos e com casca bastante grossa, dura, que resiste ao melhor período da seca. É a época que caem as folhas. Então, por que eles têm espinhos? Eles modificam as suas folhas em espinhos, porque o espinho faz com que essa árvore, essa planta, esse arbusto, ele perca menos água do que uma folha. Então, ele modifica essa folha em espinho, né? Geralmente também tem as folhas e tem alguns espinhos, para poder evitar essa perda de água. E a casca bastante grossa também, para resistir esse período de seca, ela se tornar uma árvore mais forte, né? Porque vai chegar na época que vai cair as folhas, vai acontecer o quê? Quando caem essas folhas? Porque que essas árvores, elas caem as folhas durante um período? Para poder evitar a perda excessiva de água. Então, chega no momento da seca, ela deixa com que as suas folhas caem, né? Porque é através da folha que acontece a transpiração, é através das folhas que as árvores, as plantas, elas perdem água, né? Fazem a transpiração, como se elas estivessem suando igual a gente. Então, quando isso acontece, quando vem um período muito seco, né? Um período de seca, ela perde essas folhas para não ter essa perda de água excessiva. Então, ela consegue sobreviver, ela consegue se manter de pé, porque a casca dela é muito grossa, né, resistente, firme, e ela não vai ter as folhas para poder perder essa água. As raízes são bem profundas, diferente do bioma que a gente viu anteriormente, e são ramificadas. Então elas fixam mesmo no solo, elas penetram esse solo e elas se ramificam. Elas vão a longas distâncias. Por que isso? Para poder tentar absorver água do melhor lugar possível, para tentar absorver água em grandes distâncias. Então elas fazem isso, elas penetram no solo, né, mais profundo, e se ramificam para tentar captar o máximo de água que elas puderem. Por isso que elas não são, esses arbustos, essas árvores, eles não ficam um do lado do outro, porque senão eles iam estar disputando essa água e acabar que não ia conseguir sobreviver. Então eles ficam mais afastados e cada um se ramifica para poder captar essa água. E durante o período de chuva, né, na estação chuvosa, essas plantas, elas voltam a brotar rapidamente pela grande quantidade de água disponível, né? Então, o que nós temos de exemplo nesse bioma? Nós temos grandes herbívoros e espécies carnívoras, são exemplos de animais que se encontram nesse bioma. Então, na época da seca, muitas espécies, como os elefantes, os gnus, as zebras, eles migram para outros locais para procurar alimento e água. E no período de chuva, os animais, eles se alimentam em maior quantidade para fazer essa reserva energética. Porque no período de seca eles não sabem como que eles vão conseguir se alimentar, né? A quantidade que eles vão conseguir se alimentar. Então, eles se alimentam mais no período de chuva, né? Em maior quantidade. E também porque é a época que acontece o nascimento dos filhotes. Então, eles têm que ter essa energia disponível. Também nós temos abundante quantidade de insetos, principalmente cupins e mosquitos que vivem nessa região. Então aqui nós temos a savana africana, que é no período de seca, que alguns animais eles podem migrar para outras regiões, né? E aqui nós temos uma árvore que é encontrada, um tipo de árvore que é encontrado, baobás, que na savana africana. São uma das árvores que conseguem sobreviver nesse bioma, nesse ambiente. Esse Fazendo Ciências não precisam fazer agora, né? Podem pular ele por enquanto. Nós vamos para o deserto subtropical. Deserto subtropical, a gente já imagina, né? Que chuvas são raras e as temperaturas são muito altas durante o dia e muito baixas durante a noite. Então, nós temos o Saara, o Atacama e o grande deserto australiano. Então, quais são as características desse bioma? Então, acompanha aqui comigo, ó. Solo seco, pouco fértil e não há muita água.
as plantas são adaptadas a essa situação. Então, o maior exemplo que nós temos de plantas que vivem nos desertos são os cactos. Porque os cactos, eles conseguem armazenar água em seu interior, em seu caule, né? E além disso, as suas folhas são reduzidas ou modificadas em espinhos, porque os espinhos evitam a perda de água pela transpiração. Então, se ele não tem folha e tem espinho, o espinho do cacto é um tipo de folha modificada. Então, ele se adaptou para conseguir sobreviver nesse ambiente, nesse bioma. Então, o espinho ele perde muito menos água do que uma folha. Por isso que o cacto fez essa modificação, essa adaptação. E além disso, no interior do seu caule, ele consegue armazenar água para poder conseguir sobreviver nessa época onde que não tem chuva nenhuma, né? Então, quais são os animais mais comuns de encontrar? São animais que aguentam essa grande temperatura, né? Essa temperatura super elevada durante o dia e essa temperatura mais baixa durante a noite. Então, nós temos répteis como os lagartos, cobras, né, serpentes, os mamíferos como os roedores, nós temos escorpiões, formiga, besouro. A maioria desses animais, eles apresentam hábitos noturnos. Por quê? Para poder fugir do calor. Eles procurar alimento. Eles procuram sair à noite para procurar alimento, porque à noite não tem aquele sol tão forte, então muitos animais não aguentam. Então eles ficam se escondendo em esconderijos de tocas, eles ficam se escondendo em areias ou até mesmo nas plantas. Aí quando dá a noite com essa temperatura baixa, eles vão atrás de alimento. Aqui nós temos exemplo, ó, um lagarto no deserto de Cazaquistão e aqui umas espéciezinhas de cacto. Campos e bosques. Então, ó, o bioma campo, ele tem temperatura muito baixa durante o inverno e temperatura muito alta durante o verão. Ele também é conhecido como pradaria, não é padaria, tá, gente? É pradaria, como pampa e estepe. Então, as plantas que predominam nesse bioma são as gramíneas, vocês podem ver aqui, ó, bem pequenininhas, né, bem baixinhas, e arbustos que podem chegar até 2 metros de altura. Esses arbustos, eles conseguem crescer, né, se desenvolver, onde o solo é mais fértil. Então, nós temos que tipo de animais nesse bioma? Geralmente são herbívoros nativos que nasceram naquele lugar, né? Vieram daquele lugar. Que nós temos o exemplo aqui do bisão, que é um animal típico desse bioma. E temos alguns roedores, podemos ter lobos, raposas e temos uma grande quantidade de inseto. Na floresta sazonal temperada, ela ocorre predominantemente no hemisfério sul. Nós temos verões quentes e úmidos, invernos com dias curtos, pouca luminosidade e com ocorrência de neve. A vegetação é adaptada a essa variação de temperatura. Então, as plantas, né, que vivem nesse local, elas conseguem se adaptar a esse verão quente e úmido e esse inverno com pouca luminosidade e ocorrência de neve. Então, nós temos plantas herbáceas, como os musgos, e grandes árvores que perdem a pigmentação e caem no outono. Então, por que as plantas, essas árvores, elas perdem essa pigmentação? Aqui fala que no inverno o dia é curto, com pouca luminosidade, Então, o que faz a planta fazer a fotossíntese, né? Eu preciso de luz, certo? Além de luz, eu preciso da clorofila, que vai captar essa luz. Então, a clorofila está onde? Nessa parte verde da planta. Então, eu vou perder essa pigmentação e depois essa planta vai cair, essas folhas vão cair. Então, ela muda a sua cor, né? Ela fica geralmente mais amarelada, mais alaranjada e depois ela vai com o seu processo de queda e depois volta, né? Na próxima estação ela vai voltar à sua cor normal e a brotar todas as suas folhas.
No verão, a fauna é rica com várias espécies de mamíferos. Então, no verão, nós temos veados, raposas, esquilos, aves, insetos. E durante o inverno, muitas dessas espécies elas vão hibernar por um longo período. A gente já falou sobre hibernação, lembra? Que durante o verão eles caçam, eles procuram se alimentar, né? Com a maior quantidade de alimento disponível. E depois, quando a estação vai mudar, quando ele vai para o inverno, no inverno eles procuram uma toca, um esconderijo para eles ficarem seguros e fazer essa hibernação. Então, por que eles fazem essa hibernação? Porque a atividade do corpo ela fica menor, né? Então ele gasta pouca energia fazendo essa hibernação. Então ele consegue passar pelo inverno mais tranquilamente, porque eles não iriam conseguir sair para procurar alimento e não teriam alimento com tanta disponibilidade. Então eles se alimentam durante esse verão, procuram um lugar seguro e fazem essa hibernação. Os pássaros e alguns insetos, eles migram para outras regiões quentes para buscar alimento e também para se reproduzir. Os pássaros, eles não conseguem fazer essa hibernação. Então, como eles não conseguem fazer essa hibernação, mas eles têm asas que facilitam eles a voarem para outros locais, então eles migram para outros locais, que é onde eles vão procurar alimento e vão se reproduzir. Depois eles retornam para o seu local. Na floresta pluvial temperada, é um bioma encontrado nas regiões da América do Norte. Esse bioma ocorre geralmente próximo ao oceano, que interfere na temperatura que é amena tanto no inverno quanto no verão. E tem alto índice de chuvas. Então eu tenho aqui um bioma que a temperatura é amena, tanto no inverno quanto no verão, como se fosse controlada. E tem alto índice de chuvas, né? Então, qual a composição? Se eu tenho uma temperatura legal, amena, em qualquer estação, e tem um alto índice de chuva, então a minha vegetação vai ter árvores enormes, porque elas vão ter água para crescer, né, para poder se desenvolver. Então, nós temos as sequoias, que podem chegar a 100 metros de altura. Como há muita chuva e as temperaturas são amenas, as árvores não têm necessidade de perder suas folhas, por causa desse clima, né, da temperatura que tem, e por causa da grande quantidade de água. Então elas podem transpirar que elas vão conseguir absorver essa água novamente. Então não precisa perder as folhas. A fauna desse bioma é composto de insetos, aves, anfíbios, mamíferos, como os cervos, as cabras, os ursos, coiotes. Nós temos lobos, roedores. Eles vão se alimentar das sementes que caem dessas árvores. Aqui, ó, nós temos exemplo aqui de uma sequoia enorme, né? Chega a 100 metros de altura. Então, as folhas dessas plantas, elas são duradouras. Elas não são perdidas em nenhuma estação do ano. Por isso que a gente chama elas de perennifólias ou perenes. Nós vamos estudar isso mais pra frente um pouquinho, né? Quando a gente estudar as partes das plantas. Mas já vai gravando aí. Então, as folhas que são duradouras, que não são perdidas, né, em nenhuma estação, elas são chamadas de perennifólias ou perenes. Agora nós temos a taiga. A taiga é um bioma que ele vai ser localizado no Alasca, lá no Canadá, da Europa e da Ásia também. Ele tem clima muito frio. E os verões são curtos, os invernos são longos, as temperaturas elas são negativas e tem a precipitação de neve. Tá vendo? A gente encontra muita neve lá. O solo ele é pobre em nutrientes, então ele abriga apenas uma vegetação de pinheiros. Tá vendo os pinheirinhos aqui atrás? Por isso esse bioma ele também é chamado de floresta de coníferas. Então o que são essas coníferas? Elas apresentam folhas que não caem durante o inverno. Por que isso é possível? Porque suas folhas são pequenas e são mais rígidas, são folhas mais duras. Elas são organizadas como se fossem telhados. Elas são assim, como se fossem telhados, como se tivesse caída de um telhado. E tem um aspecto de agulha. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo? Ó, elas são organizadas assim, como se fosse um telhado. E tem esse aspecto de agulha, ela vai afinando. E por que ela precisa ter esse formato? Para poder evitar o congelamento da água que circula entre as folhas,
né? E esse formato também faz com que os galhos voltados para baixo evita com que a neve fique acumulada nessas folhas, nesses galhos, e fique pesado e esses galhos quebrem. Então, por isso que a neve ela vai escorrer. Ela bate, né? Pode acontecer o congelamento, a neve ficar presa aqui nessas folhas, porém ela vai cair. Então, esse formato, ela também evita com que essa árvore, né, essa conífera, ela quebre seus galhos por fato de ficar pesado por causa da neve. Então, a fauna desse bioma tem bastante mamíferos, como os lobos, os linces, os ursos, tigres, esquilos, coelhos, alces. Então, esses animais, eles têm uma reserva de gordura, uma camada grossa de pele, uma reserva de gordura em uma camada grossa abaixo da pele. E além disso, ele tem os pelos, que também protegem contra o frio. Então tem uma camada grossa de gordura e tem os pelos por cima para proteger contra o frio. A tundra, que é muito parecido com a taiga, ela vai se localizar no Polo Ártico, apresenta um clima polar, então um clima frio, né? Durante quase todo o ano. A neve, ela cobre o solo, ó, vocês estão vendo aqui no boi almiscarado, e geralmente o deixa congelado com poucos nutrientes. Então, por causa dessa neve aqui, o solo também tem poucos nutrientes, porque ele vai ficar congelado. Com a maior parte do ano as temperaturas são abaixo de zero, a água no solo permanece congelada e as plantas não conseguem absorver pelas raízes, o que torna a vegetação escassa. Tá vendo como a água é importante? Então, pela água estar congelada, as raízes das plantas não conseguem absorver essa água. Então, se elas não conseguem absorver essa água, elas não conseguem se desenvolver. Então, se elas não conseguem desenvolver, a vegetação vai ser escassa, né? Quase nenhuma planta vai conseguir sobreviver naquele local, no momento da neve, né? No momento do frio. Então, no verão, vai desenvolver pequenos arbustos, musgos e líquens, conseguem desenvolver nesse bioma. Então, a fauna é composta de aves, que no inverno migram para outras regiões, né, mais quentes, para poder se alimentar, para poder reproduzir, e de mamíferos que conseguem se adaptar a esse frio. Então, esse mamífero tem pele grossa, tem muito pelo e tem gordura corporal para conseguir sobreviver ao frio. Pele grossa, pelo e gordura, certo? Então, nós temos as renas e o boi almiscarado. Aqui nós temos o urso polar, eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Lembra que eu falei que o que mantém o urso polar sobrevivendo em ambientes muito frios são as características do seu corpo. Então, ele também tem um revestimento de pelo, branquinho, lindo, maravilhoso, né? Tem uma camada de gordura bem espessa, bem grossa, abaixo da pele. E essa pele dele tem uma coloração negra. Então, ele é branquinho só no pelo. Embaixo desse pelo tem uma pele negra. Por que tem essa pele negra? Porque ele ajuda a absorver o calor. Quando os raios solares, que não são muitos, né, batem nesse urso, a pele negra, ela absorve mais calor. Então, igual a gente fala do exemplo de usar roupa preta no calor. Fala assim, nossa, você vai usar roupa preta? Vai sentir mais calor ainda. Então, por que isso acontece? O raio solar, quando ele pega numa roupa preta, ou, né, no caso do urso polar, ele absorve mais esse raio solar do que as outras cores. Porque as outras cores, elas conseguem refletir de volta esse raio solar. Então, o preto, ele consegue absorver, né? Absorver mais esses raios solares. Então, é isso que acontece com a pele do urso polar, que é negra. Então, essa pele negra dele absorve uma quantidade maior de calor, então ajuda ele a aquecer o corpo, certo? Aqui nós estamos falando dos ecossistemas aquáticos. Então, além dos continentes, a superfície terrestre apresenta uma grande cobertura de água, né? Então, qual é a diferença dos ambientes aquáticos? Elas são principalmente determinadas pela temperatura da água, quantidade de nitrogênio que são dissolvidos nessa água, vocês podem ir grifando, ó, e a composição química como a salinidade, a luminosidade, entre outros. Conforme essas características, o ecossistema aquático pode ser de água doce, que a gente chama de dulcícolas, ou águas salgadas, que são os marinhos. Então, vocês grifam esses
tópicozinhos aqui, que fala que os ambientes, os ecossistemas aquáticos são os lagos, córregos, rios e recifes de corais, zonas bentônicas e zonas pelágicas. O que são isso? Bentônicas são as zonas que correspondem ao fundo dos oceanos, é o mais profundo desse mar. E zona pelágica é aquela do mar aberto, onde a gente consegue ver. Estuários, que vai ser o encontro do rio com o mar, né? Igual está aparecendo aqui nessa imagem, ó. Aqui nós temos o mar, aqui nós temos o rio. Então aqui nós temos um estuário. É um local muito de reprodução também. E zona entre marés. Vai sofrer o impacto direto da subida e descida das marés. Então ele vai ficar coberto de água e depois vai ficar sem água, né? Em outros períodos. Então aqui nós temos os principais ecossistemas aquáticos. Grifem tudo aí, tá? E além disso, aqui nós temos os manguezais. Os manguezais, eles vão ocorrer em todas as regiões costeiras, tropicais e subtropicais do mundo. Eles vão ser aquele sedimento mais lamacento, tem uma salinidade maior, né, uma quantidade de sal maior. Eles são inundados pela maré, então pelas águas dos mares, certo? Então eles formam pequenos bosques que as árvores, elas geralmente apresentam adaptações para sobreviver nessa salinidade. Então as raízes delas geralmente são aéreas, né? E ela tem grande importância ecológica. Esses manguezais têm uma importância ecológica enorme. E hoje em dia a gente não encontra tanto ainda, porque o que acontece? Eles vão tirando esses manguezais para construir cidades e tudo mais, né? E isso faz com que também aconteçam prejuízos, porque os manguezais, eles podem diminuir o impacto dessas ondas, diminuir o impacto dessas marés, que poderiam causar muito menos prejuízos, até para a questão de tsunamis mesmo. Se eles existissem em certos lugares que teve tsunami ou que tem tsunami, eles iam diminuir a velocidade, né, dessas ondas, o que também evitaria muitos estragos. Então, por que eles são áreas de reprodução? Os manguezais, eles atuam muito como área de reprodução e como berçários, porque várias espécies marinhas, elas se reproduzem lá com uma forma de deixar o seu filhote, né, os seus ovos seguros. Então, principalmente crustáceos e peixes que se encontram nas águas tranquilas e escuras, e o refúgio ideal para as larvas e filhotes. Então esses crustáceos e esses peixes, eles colocam lá na água dos manguezais, que são águas mais tranquilas, porque são tranquilas, é escura, é o refúgio ideal para larvas e filhotes, porque os outros predadores, eles não vêm lá com tanta facilidade. Além disso, as folhas das árvores que caem, as folhas das árvores do mangue que caem no sedimento são trituradas por pequenos caranguejos. Então elas entram em decomposição e são levadas pela maré. E isso também vai servir de alimento para pequenos organismos marinhos. Esses são consumidos por peixes maiores, que são consumidos por outros maiores, e a gente forma uma cadeia alimentar. Então o mangue, ele também serve como essa base da cadeia alimentar. Ele tritura, né, essas folhas, que vão servir como ali o produtor, que vai para esses peixes menores, os organismos menores, que vão servir de alimento, que outros vão se alimentar desses organismos menores e assim por diante. As águas próximas aos mangues são ricas em matéria orgânica. Então, por isso que nesse local, os pescadores, eles encontram muita quantidade de peixes, crustáceos e molúsculos, né? O pessoal fala que vai catar caranguejo e tudo mais nessa região. Porque ali a matéria orgânica deixa o solo muito fértil. Então, é uma facilidade também de encontrar alimentos, de encontrar abrigo e tudo mais. Na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre biomas brasileiros. Então, a gente termina a nossa aula por aqui sobre os biomas mundiais. Vocês grifem aí certinho. Depois, se precisar de alguma coisa, estou à disposição, tá bom? Beijo, tô morrendo de saudade. Até a nossa próxima aula.